professor, por estar aqui na nossa roda de conversa, nos prestigiando também. Agradeço a todos os estudantes também, todas as pessoas interessadas que estão aqui nessa roda, e especialmente ao Manuel por ter topado estar aqui com a gente e poder trocar e poder compartilhar. Bom, eu queria explicar para vocês mais brevemente aí a roda de conversa, o propósito da roda de conversa, para a gente poder seguir o nosso trabalho hoje da forma mais proveitosa, né? Como é que surgiu a roda? Como é que surgiu essa ideia? Surgiu frente a essa necessidade, nesse momento pandêmico, de conectar a escola com a casa dos alunos, né? E, bom, sou professora de Sociologia, portanto, de também continuar e incentivar o debate e as discussões críticas, né? Então, pensei nesse formato de roda de conversa para ser esse espaço aberto para a troca de ideia. Então, é um espaço aberto para toda pessoa curiosa e disposta a conversar e a escutar também o que o outro tem para dizer, né? Porque você aprende muito escutando e é assim que se troca ideia. E aí, como é que pensei da gente organizar essa conversa? No primeiro momento aí, uns 30 minutinhos de uma exposição e escuta com o Manuel, então seria um bate-bola aqui, eu e ele, para levantar discussões, para vocês ficarem curiosos e aquecer um pouco as ideias de vocês. E no segundo momento, abrir a fala para que vocês perguntem. E aí, duas formas isso pode acontecer. Vocês mesmo falando. Dois, se você não quer falar, não quer aparecer, seria, então, você digitando no chat e eu leio e faço a pergunta, tá bom? É assim que a gente organiza as coisas. Tá joinha? Sim. Show! Que bom. Bom, eu vou falar um pouquinho, né, de quem é o Manuel, mas, na verdade, a primeira pergunta é: Manuel, quem é você na fila do pão? Você podia se apresentar para a gente? Eu sei que você é professor, que você é pesquisador, tem mestrado em educação, mas queria conhecer, a gente quer conhecer você, saber quem é você, e que você pudesse também falar um pouquinho já nessa sua apresentação sobre o que é a identidade quilombola. Olá, boa tarde. É um prazer estar com vocês. Obrigado, Débora, pelo convite. Gostei muito, assim, de ter essa oportunidade e de saber que vocês estão se interessando por essas questões. Eu sou um baiano de nascimento, que vim para Brasília com a família inteira, e estando aqui eu acabei conhecendo uma comunidade quilombola, fica em Cidade Ocidental, e desde então a gente tem contatos contínuos. Eu passei a morar nessa comunidade, e desde 1984 que estamos por aqui. Deste quilombo, mas eu já sou um aquilombado de muita quilometragem, e assim a gente tem uma vivência comum aqui, então é uma vivência social inserida, né? Sou morador, aqui eu me relaciono com as pessoas, tenho uma vida normal de trabalhador, a gente planta, a gente colhe, a gente faz mutirão, a gente faz festa, a gente faz tudo junto. Também vamos para as lutas comuns de defesa do território, dos processos todos, sejam de questões institucionais, de mobilização, como também de alguns enfrentamentos políticos, uma série de coisas que a comunidade se é obrigada a passar, né? Uhum. Eu sou chamado de professor. Na verdade, eu fui professor por um tempo do ensino fundamental, depois, então, eu fui também do ensino superior, e atualmente eu sou professor apenas de um projeto de música.
Ai, que E, legal. e também, atualmente, eu sou servidor pela Universidade de Brasília, então a gente trabalha lá com projetos que têm muito a ver com docência, com pesquisa, com extensão, tal. Então, são atividades assim, docentes, de pesquisa, de publicação, de muita mobilização, seja com a comunidade interna da universidade, como da comunidade externa, de movimentos, como também das atividades quilombolas em geral. Então, assim, a gente assim, se insere, né, em todas essas questões em gerais, de uma forma, seja sociológica, acadêmica, etc. Então, é mais ou menos esse mundo aí que a gente vive. Muito legal, muita coisa, né? É um lugar de muita. Na verdade, você falou um monte de aspectos no qual você se insere, e eu acho que isso tem a ver também com a identidade quilombola, né? Bastante, né? Que identidade quilombola não é uma identidade quilombola, cada território quilombola também tem suas histórias, né? Você poderia contar um pouco a história do Quilombo Mesquita para gente? Exatamente isso, né, que você mencionou, que mesmo considerando que tem uma raiz comum, né, do processo quilombola, quase sempre, né, ligado à questão da fuga, a fuga por libertação, por resistência, mas o contexto quilombola não se refere apenas à questão da fuga, mas, evidentemente, um processo de enfrentamento que teve as suas diversas estratégias. Então, você tem quilombos tanto nesse contexto de fuga, como também aqueles outros arranjos, né, seja de compra da terra, como também a terra que foi ganhada, que foi herdada, é, como também assim um tipo de premiação, como participação em atividades importantes para o Estado, como, por exemplo, Guerra do Paraguai, etc. Então, há uma série de coisas assim que norteiam as atividades da história quilombola, dos diversos quilombos. O nosso quilombo, ele, assim, a história dele é vinculada à Lusiânia, a antiga Santa Luzia, a qual foi fundada em 1746, com os bandeirantes. Um deles se chamava José Mesquita, e daí então o nome de Mesquita, porque ele, naqueles movimentos anteriores, né, das Seis Marias, então acabava que aquelas pessoas que tinham a importância para o Estado, então eles também se apossavam de grandes faixas de terra, né? E aí esse José Mesquita foi um desses, era um oficial do Exército, o principal, quer dizer, dos bandeirantes, né? E sendo que digamos, o capitão maior lá da companhia era o Antônio Bueno de Azevedo, considerado como fundador de Lusiânia, que na verdade eles estavam acampados em Paracatu com o pai desse Antônio Bueno de Azevedo, mas ele então, assim, aquele jovem, eu quero o meu próprio grupo, eu quero fazer minhas conquistas, e resolveu deixar o pai em Paracatu, e ele foi descendo mais até que descobriram as minas na região de Lusiânia, e como isso era próximo ao dia 13 de dezembro, e segundo a tradição cristã deles, eles davam nome ao nome das descobertas ao santo do dia. E aí era exatamente, era o dia 12 à noite, mas eles preferiram associar o dia 13, que é dia de Santa Luzia. E daí, então, a cidade de Lusiânia, que em princípio foi Santa Luzia, que depois virou Lusiânia. Então, a nossa história é vinculada a isso, a exploração da mineração em Lusiânia, e, evidentemente, com a instalação das pessoas lá, que tinha que criar uma infraestrutura de plantio, de colheita, para garantir a sobrevivência das pessoas. Mas também, antes de Lusiânia, havia o povoado de Duas Pontes, de Meia Ponte, o povoado de Meia Ponte, que depois recebeu o nome de Pirinópolis.
Então, há uma possibilidade também de que que a comunidade quilombola esteja vinculada ao início de Pirenópolis. Mas, assim, o que nós conseguimos em termos de documentação até então, inclusive pelo nome do José Mesquita, ele é mais assim, vinculado à Lusiânia. Isso, digamos, você imagina aí um ciclo natural de desenvolvimento, até que veio aí a crise, né, da mineração, e nesse período, muitas pessoas, inclusive os bandeirantes, resolveram procurar outros lugares, né, para explorar a mineração, acabou deixando Santa Luzia e também deixando as suas propriedades. E foi aí que a história conta que as terras, então, ficaram para 3 escravizadas e que essas acabaram residindo naquele lugar, garantindo a continuação como um povoado, e aí vieram os seus descendentes associados a um tronco familiar, né? Que em princípio foram 3 famílias, e que depois das 3 famílias teve mais agregação de uma outra, que acabou criando um outro tronco, gerando assim 4 troncos familiares. E essas pessoas se encontram ainda hoje com sobrenomes, claro, todos sobrenomes portugueses, não tem nenhum sobrenome africano, e que lá estão, e que você pode traçar assim a árvore genealógica com muita tranquilidade, sabendo quem é descendente de quem é irmão de quem, primo, e aí você consegue toda a rede genealógica. Legal. E você falou aí da questão dos nomes, né, portugueses e tal, e algo que chamou a atenção no documentário da gente, quando a gente assistiu na sexta passada, foi a religiosidade, a presença do catolicismo, que no documentário mostrou como algo, como uma característica forte, né, aí. E aí eu queria saber de vocês quais são as festividades, como é que é a religiosidade hoje em dia, e também a relação de vocês com as manifestações religiosas de matriz africana. Sim, Débora, então, aí, primeiro é importante acentuar que você tem, digamos, uma religiosidade oficial, que ela transita com tranquilidade, assim, para todo mundo ver, que ela tem as grandes igrejas, que elas têm uma expressão muito, assim, digamos, publicizada. E que isso, naturalmente, vem daquilo que era permitido se fazer. Então, você tinha a religião católica, é somente essa religião que você poderia praticar. Então, não tinha como abertamente fazer outras coisas. Mas, em paralelo a isso, se encontra também outras expressões religiosas. E aí você vai, por exemplo, procurando, e aí você vai identificando, às vezes em lugares assim, menores, do tipo cabaninha escondida em algum canto, ou um terreiro de fundo de quintal, e aí também você vai percebendo essa outra força, que ela é marginal, mas que ela se perpetuou. E também nós encontramos, sim, essas manifestações. Pessoas que, inclusive, são referências dessas expressões religiosas. E, evidentemente, à medida que a comunidade vai desenvolvendo, vão se inserindo outras práticas. E, nesse sentido, você tem também muitos evangélicos, inclusive há um bairro, há uma rua chamada Rua dos Evangélicos, tem igreja evangélica e tal. Então, hoje, assim, nós temos as diversas manifestações, se bem que a católica ela se destaca um pouco mais. E aí, inclusive, algumas ali, umas festas bem tradicionais, por exemplo, a principal delas seria para acontecer exatamente agora, daqui a uma semana, dia 15 de agosto, que é Nossa Senhora da Abadia. Eu pesquisei isso, eu falei, meu Deus, se não tivesse em pandemia, eu queria ir. Pois é, exatamente. E aí você tem outras atividades, muitas folias, por exemplo, do Divino, que ocorre entre abril e junho. Esse ano também, devido à pandemia, não ocorreu, assim, como ela de fato acontece. Nossa Senhora Aparecida também temos.
e outras festas assim mais culturais, por exemplo, a festa do Marmelo, que atualmente é a maior, eu diria, que ocorre no mês de janeiro, que é o período da colheita do marmelo, e mais recentemente, desde 2018, que nós também criamos uma outra, ela é vinculada à produção local, que é a festa do Ungolo. Ela é baseada nos produtos do quiabo de Angola, que a maioria das pessoas conhece como hibisco, e que é uma planta vinda da África, que também é de origem da Ásia, e que para nós aqui tem muita serventia. A gente faz uma série de coisas, inclusive essa bebida que eu falei, o Ungolo, é, um, é muito semelhante, são um espumante, uma coisa muito legal. E aí, junto a isso, você tem uma série de outros agregados, né, de suco, chá, ultimamente se usa muito chá de hibisco, né, geleias, os maranhenses gostam muito, por exemplo, do arroz de cuchá, eles fazem exatamente com esta planta, com as folhas dela, outros conhecem como vinagreira e tal. Ó, parece que tem alguém aí Acho que tem alguém que quer falar. Alguém quer falar alguma coisa? Professor Buzar, obrigado, Débora. Queria primeiro parabenizar pelo encontro. E o meu grande amigo, o professor Emanuel, que esteve conosco na nossa Semana da Consciência Negra, nosso terceiro festival, Manuel. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom. Exatamente. Aqui nas preliminares, quando a gente começava um bate-papo bem para testar, digamos, o som, né, Débora? A gente lembrava essa semana que estivemos lá na sua escola, professor. Eu, inclusive, mencionei lá do Alisson, que foi seu aluno, não é? Isso, verdade. Exatamente. Foi um... Eu, assim, infelizmente, pude ficar pouco tempo, porque tinha outro compromisso também, mas o pouco tempo que fiquei lá foi suficiente para ver um trabalho muito bem feito, muita gente, muita coisa bem organizada, então foi uma experiência muito interessante. O ano passado, Semana da Consciência Negra. Muito obrigado, professor. E foi assim, foi maravilhoso, porque quando a gente falou que vocês, do Quilombo do Mesquita iriam, a escola ficou assim em alvoroço, né? Porque poucos sabiam que existia um quilombo aqui próximo da gente, né? E com a riqueza do conhecimento de vocês, as técnicas, tudo. Então, foi muito marcante para a gente. Foi uma coisa muito bacana. E quando eu fiquei sabendo hoje que a Débora estava fazendo esse encontro, eu disse, eu não posso perder, e está junto da minha colega, que é uma grande professora que nós adquirimos agora aqui no GG, e está permitindo esse encontro com seus alunos. E para a gente é uma grande dignidade, sabe? Estar dialogando com você, como representante do Quilombo, por toda a história sociocultural brasileira, né? E um Quilombo como de resistência, é isso? O Quilombo como um ambiente de troca, um ambiente de luta, um ambiente de religiosidade, um ambiente que permite a liberdade, que era retirada, e ainda hoje, né, vocês ainda enfrentam muitas coisas, em termos disso, essa luta negra, através desse quilombo, é uma das coisas mais impressionantes da nossa história, e que nós temos que sempre divulgar isso, essa luta e essa resistência do povo de lutar para sobreviver e para mostrar o seu conhecimento. Eu lhe agradeço muito pela honra. Eu não gosto de usar a palavra honra, porque a palavra honra ela vem da Idade Média, ali nas relações da nobreza, não é isso? Eu gosto de usar mais a palavra dignidade. Eu me sinto muito digno nesse momento encontrando você novamente. Um grande abraço. Obrigado. Gostei da palavra digno. Gostei. Muito bom. Muito bom. Obrigada, professor Buzar, por contar aqui com a gente. Assim. Também fico muito feliz, muito honrada. Honrada não, digna. Perfeito. Bom, vou fazer mais algumas perguntinhas aqui. A primeira delas tem a ver, que é com marmelo. Eu não conheço marmelo, para ser sincera. Também fiquei... mas eu gostaria que você pudesse contar para a gente um pouco a importância do marmelo para a comunidade mesquita. Então, vejamos, o marmelo, ele, no Brasil, ele é assim,
mais cultivado em Goiás e em Minas Gerais. Você tem muitas histórias desses dois lugares. Para nós, então, lógico, foi também uma ação portuguesa, 1776, se não me engano, foi quando se narra a primeira muda de marmelo que entrou lá na região de Santa Luzia. E aí, então, foi uma região em que ela se adaptou muito bem. E lá aqui na nossa comunidade, aqui no Quilombo Mesquita, também foi um local em que, pelo clima, pelo tipo de solo, ela se desenvolveu muito bem. Aqui os moradores, né, à medida que eles iam adquirindo independência e condições das suas produções próprias, eles também passaram a cultivar isso, e junto à produção, né, ao cultivo, se criava aqueles ciclos naturais, ou seja, que vem desde o plantio, a poda, a colheita, e depois a transformação, a produção, e aí depois o que se agrega a isso, que são os relacionamentos sociais, as festas, etc., as danças. Então, tudo isso no mesmo pacote. Então, você tem o período da poda, que se não tiver poda, não existe simplesmente a produção do marmelo. Ela ocorre aí no meio de julho, entre a segunda e terceira semana. Depois disso, então, vem a festa, a principal festa, que não sei se é coincidência ou não, mas ela é muito próxima à poda do marmelo, que é exatamente no dia 15 de agosto, e aí segue, né, o período de produção, sendo que de dezembro a janeiro é o período da colheita e aí produção dos derivados. Então, a marmelada é o principal produto, mas também temos outras coisas, como geleias, cremes, licores, todos eles feitos do marmelo, mas aí também junto às outras coisas tradicionais, rapadura, produtos de milho, farinha, etc., assim, bem da área da culinária. E acabou que aqui, por ser um local assim, de uma produção bastante destacada, e que o pessoal também se qualificou muito bem para fazer os produtos, então a marmelada daqui ela é muito bem considerada, e considerando isso, resolveram também criar uma festa para divulgar. E passou aquele processo de discussão, como vamos fazer, vamos fazer a primeira experiência, e a coisa foi acontecendo, e de forma que, se não me engano, esse ano tivemos a 28ª Festa do Marmelo, ou seja, já uma atividade bem consolidada, as pessoas participam bem, etc., e que agrega tudo isso, né? A produção, a relação, a cultura, e, evidentemente, aí as receitas, e, evidentemente, também as tensões, as disputas políticas, as narrativas. Então, tudo isso está no mesmo pacote. Mas, por exemplo, no elemento cultural, pelo menos duas danças aqui que o pessoal usa muito, que é a catira e a raposa, que são raposa. A catira é mais tradicional, né, do Goiás, Minas e tal. Mas a raposa é criação daqui mesmo. O criador dela, infelizmente, faleceu no ano passado, foi o seu João, que infelizmente a gente teve essa perda. Mas são aqueles elementos que fazem parte da comunidade em geral, ou seja, um único elemento, ou seja, um marmelo que gera todos esses outros, né, agregados que interferem na vida da comunidade. Muito legal. Você comentou um pouquinho sobre tensões políticas, e aí eu quero falar um pouco disso.
vocês têm sofrido com a pressão do crescimento das cidades, com o desenvolvimento de modo geral, com a urbanização no território? Tem sofrido pressão no território? Sim, bastante, né? Como vocês viram lá o documentário, já em 1975, aquele filme lá feito, aquele documentário produzido pelo Vladimir de Carvalho, um cineasta da UNB, né? Um cara muito conhecido, muito competente, que é interessante, inclusive, ver a estratégia que ele utilizou para fazer todo aquele processo lá de filmagem e tal, e o material que coletou e que acabou sintetizando em 20 minutos. Então, o documentário não passa disso, né? 18, Meio 20... etnográfico o documentário, eu gostei bastante. E aí ele já fala, né, daquelas pressões imobiliárias que ocorria já com a criação de Brasília. Então, com a chegada das pessoas para cá, então, evidentemente, tinha toda uma pressão nesse sentido. E aí, claro, assim, se você pergunta, se você vai ver, por exemplo, a entrevista dos antigos, inclusive tem um senhor que aparece no filme, que inclusive no livro que nós lançamos ele aparece também, que é o senhor Sinfrônio, que eles contam essas experiências com os candangos, o que era bom e o que não era bom. Então, por um lado, isso trazia oportunidade de trabalho, né, de comercialização. Eles, por exemplo, vendiam os produtos deles, Núcleo Bandeirante, Candangolândia. Então, os produtos básicos, frutas, queijos, marmelada, rapadura, então eles forneciam isso. Então, era uma oportunidade. Mas daí também tinha aquelas várias histórias, os riscos que chegavam, ao mesmo tempo que tinha muitas pessoas de bem, tinha também outras que acabavam criando aquele clima de preocupação, de violência, etc. Então, tudo isso acabava interferindo na vida do Quilombo. E daí o processo mesmo de especulação imobiliária. E isso foi ocorrendo de maneira que, sim, ocorreram muitas transformações, porém, a situação ficou mais complicada quando, então, por meio das novas disposições de governo, a Constituição de 1988, que então se obrigou o Estado a titular as comunidades quilombolas, sim, aqui também acabou entrando nesse processo, e aí começou a gerar tensões, porque havia muitas pessoas interessadas em transformar o local em centro de produção, indústrias, novos bairros, etc., e muitos moradores aqui querendo manter a sua vida mesmo, de produção agrofamiliar, etc. Então, isso acabou gerando uma série de dificuldades, inclusive para o reconhecimento oficial do Quilombo, ainda hoje temos assim, muita dificuldade. E aí você lida com os vários entes de governo, né? A prefeitura, por exemplo, o atual prefeito é digamos, um inimigo número 1 do Quilombo, então a gente tem que lidar com isso, há outras pessoas interessadas, e a comunidade tem que exatamente se unir, encontrar as suas formas também de enfrentar o problema, inclusive contando com entidades externas, como as escolas, universidades, que inclusive tem nos apoiado muito. Então, se o Quilombo existe ainda hoje, eu diria que há um papel muito importante dessas entidades. Que legal. Que mostra pra gente, eu acho, a necessidade de articulação da luta, né? E de reivindicação do direito. Exatamente. A última pergunta, e aí eu vou abrir para vocês fazerem os comentários de vocês. Que bom, você falou da festa da religiosidade, né? Da festa, me esqueci o nome agora, que ia acontecer agora dia 15 de agosto. Nossa Senhora da Badia. Justamente, mas estamos em pandemia. Como é que está sendo esse momento na comunidade mesquita? Eu acho que não teria outra palavra a não ser assim, uma situação horrorosa mesmo, né? Tensa, de preocupação, às vezes algumas imprudências, você vê pessoas preocupadas e conscientes, mas você vê também aquelas que acham que a coisa é brincadeira, né? Que de repente vai para os barzinhos, faz aquelas zoeiras todas, etc. No início, ocorreram, assim, a gente passou um tempo sem nenhuma contaminação,
mas agora, sim, a coisa já desandou um pouco, já temos mais que, acho que quase 20 casos de pessoas infectadas, e hoje, infelizmente, ontem tivemos a primeira morte por causa aí do vírus. Então, isso nem só realmente trazido esse clima de tensão, como, evidentemente, mexido muito com nossas programações. Então, por exemplo, nós mencionamos as Folias do Divino, que teve que ser cancelada, a Festa do Ungolo, que também já seria a terceira edição, que seria agora em julho, né? Infelizmente foi também cancelada, agora Nossa Senhora da Abadia também, e as nossas ações assim de mobilização, de reunião, de organização interna, projetos, tudo isso tem sido prejudicado e muito. Então, aquelas atividades assim de produção agrofamiliar, então, isso ocorre porque não tem como você deixar de plantar e, obrigatoriamente, a planta tem o seu ciclo natural. Então, a hora de plantar é plantar, e de cuidar é cuidar, e de colher é colher. E também são espaços maiores. Então, por exemplo, para nós nos isolarmos aqui em uma casa no Quilombo Mesquita não é difícil. Então, temos essa vantagem. Então, os espaços são grandes, áreas arejadas, etc. A gente fica muito à vontade. Agora, no sentido de nos articular, assim, como comunidade, das nossas reuniões estratégicas, então isso tem sido muito prejudicado, porque, inclusive, a qualidade aqui de equipamento de comunicação, de internet e celular, não é uma questão de qualidade mesmo. A gente tem muito problema. Então, assim, é muita dificuldade com relação a isso. Mas no sentido das articulações, também de venda dos produtos. Então, infelizmente, estamos sofrendo. Muito impacto. Compreendemos, né, que é o mundo todo que está passando por isso, e também nós não estamos sendo exceção, infelizmente. Sim. Ainda mais agora, né, que o mundo... É que a gente estava conversando mais cedo, antes de começar, né? Essa necessidade do mundo online agora e afeta demais, né? Em todos os sentidos, assim, acho que muitos sentidos. Porque, assim, a gente olha, assim, talvez pela uma certa familiaridade desses novos instrumentos, mas, às vezes, vem aquela ideia que já está todo mundo inserido. Ou seja, todo mundo tem computador, todo mundo tem internet, todo mundo tem celular, etc. Mas o pior é que isso não é verdade. Eu, por exemplo, no meu caso pessoal, eu tive que fazer um esforço terrível para conseguir instalar a internet aqui, internet via rádio. Agora eu estou tendo uma certa tranquilidade para fazer esses contatos, como essa nossa conversa aqui. Mas isso, eu acho que tem mais ou menos, no máximo, um mês que eu consegui resolver esse problema. Então, eu sei que outras pessoas também estão com dificuldade com relação a isso. Muito interessante isso, porque bate na questão também de democratizar o acesso à internet, né? Que não é algo óbvio. É óbvio para uma parcela muito específica da população, assim, também. Uma questão importante para a gente. Gente, é o seguinte, a roda está aberta, tá? Agora a palavra está com vocês. Para a gente fazer isso de uma forma organizada, bom, se você quiser falar e apresentar, assim, com vídeo e tal, faça isso, mas respeitando a vez de fala de cada um, tá? Por sequência. Se você não quiser falar, se apresentar, mas tem uma pergunta para fazer, coloca no chat aqui, você coloca... Tem um balãozinho no canto esquerdo da sua tela, com 3 risquinhos, e aí você escreve, eu leio e faço a pergunta, tá bom? Tá com vocês agora. Alguém quer começar? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Professor Augusto Contreiras, professor de História do Centro de Ensino Médio 1 do Guará.
É um enorme prazer estar conversando com o senhor, professor Antônio José, graças à nossa ilustre professora de Sociologia aí, né? Eu vou fazer uma pergunta bem objetiva. São duas perguntas. A primeira é bem objetiva. Eu estava ouvindo uma rádio hoje que, não sei se os números são esses, 70% do que os brasileiros consomem vem da agricultura familiar. Considerando-se essa informação, como que o senhor vê a inserção dessa comunidade quilombola nesse, digamos, capitalista? Há uma inserção bastante razoável da comunidade nessa produção que é vendida, ou pelo menos é consumida no quilombo, mas vendida para as cidades vizinhas, incluindo Lusiânia, evidentemente? Como que o senhor vê essa questão aí? Obrigado. Certo. A gente responde, Débora, agora ou uma pergunta por pergunta? Eu acho que a gente podia fazer um acúmulo de 3. O que você acha? E aí você responde as 3 de uma vez. Pode ser? Pode ser. Uhum. Acho que assim fica mais ágil. Uhum. Mais alguém quer se inscrever e fazer a pergunta? Não, a gente responde essa. Então, enquanto o pessoal vai pensando, né? A gente responde. Você responde. Perfeito. Então, professor Augusto, então, o que acontece, assim, a comunidade quilombola, ela é um tipo de mistura. Talvez se a gente, assim, tentar classificá-la em um sistema, talvez ou capitalista, ou socialista, ou, digamos, tradicional, indígena, etc., nem sempre é um fenômeno fácil, até porque assim, as comunidades quilombolas elas são bem diferentes, então não tem como a gente falar de um padrão único. Elas têm, claro, a sua origem aí bem vinculada, né, todo o processo de libertação, de resistência, vinculado à questão da resistência ao processo escravizatório e tal, mas elas têm, sim, as suas identidades, suas vidas próprias. Então, nós percebemos aqui na nossa comunidade várias manifestações. Por exemplo, nessas festas todas que ocorrem, há um movimento comunitário muito forte. Eu não sei se o senhor já teve a oportunidade de participar de digamos, de um pouso de folia aqui, ou talvez em outros lugares, que com certeza tem certa semelhança. Ou seja, uma pessoa se dispõe a receber toda a comunidade, seja a comunidade interna, como também as pessoas que vêm de fora, ela disponibiliza a sua casa, cria a estrutura, ela arruma as coisas, ela faz barraquinhas, etc. E todas as pessoas que vêm, elas participam, elas dançam, elas comem, elas se relacionam e ninguém paga nada por isso. E, ao mesmo tempo, também, a pessoa que oferece esse pouso, ela também não assume sozinha. Então, os seus vizinhos doam de tudo, né? Alimento, eles próprios vêm ajudar a montar a estrutura, depois a desmontar, uma série de coisas. Aqui também foram muito tradicionais os montirões, inclusive havia uma modalidade que nós encontramos aqui no Mesquita e em outro quilombo, próximo aqui dos Almeidas, fica na região de Silvânia, que ele chamava de mutirão traição. Era um tipo assim de ação inesperada, espontânea. Eles ficavam sabendo de alguém que tinha mais dificuldade, assim um senhor idoso, uma senhora, etc. Então eles se organizavam e faziam uma surpresa na propriedade daquela pessoa e aí faziam todos os serviços, né? Plantavam, capinavam e etc. Então, tinha essas ações e que ainda hoje elas são muito comuns, como também de você chegar para o vizinho, olha, pega aqui essa cesta de fruta, etc., ou então
a reciprocidade ocorrendo também nesse sentido do compartilhamento. Mas, evidentemente, tem todo o processo aqui da compra e da venda. Então, muitas pessoas que produzem são pequenas propriedades, são bastante produtivas. Então, frutas, por exemplo, né, mexerica, o próprio marmelo, bananas, verduras, pequenos animais. Então, tudo isso, né, ovos, etc., produtos de mandioca, de milho. Então, isso tudo é vendido tanto aqui como também nas comunidades vizinhas e em algumas oportunidades que a gente tem, por exemplo, em feiras, encontros temáticos, etc., e algumas festas que nós organizamos com essa finalidade. Nós já mencionamos aqui a do marmelo e a do ungolo, que tem finalidade de dar publicidade a esses produtos e, evidentemente, de gerar rendas aqui. Então, tudo isso ocorre aqui continuamente. Às vezes, a gente tenta melhorar um pouco mais os processos. Inclusive, agora nós estamos numa campanha muito forte para ver se a gente consegue um trator, porque aí tem sido um problema muito grande para a gente aqui nos embates com a prefeitura. E aí nós estamos com um projeto para ver se a gente consegue comprar um para nós próprios assumirmos a sustentabilidade dele, a gestão, etc., né? E a gente vai tentando criar, por meio de alguns projetos, que vai melhorando a produção, a venda, agregando os valores e, de uma certa forma, conscientizando as pessoas que, quando se adquire esses produtos, está fortalecendo uma comunidade, uma história e, portanto, fazendo justiça social a um povo que está tentando ir adquirir seus direitos. Então, junta tudo isso, né? Seja das particularidades de uma comunidade que ela, de uma certa forma, tem um caráter coletivo, mas que também se insere mesmo nesse mundo aí de compra e de venda e, naturalmente, do mundo capitalista. Tá certo. Eu poderia fazer uma última pergunta? Pode. Sim. Em seguida, eu vou ler a da Luana também. Aí você responderá duas de uma vez. Em primeiro lugar, eu peço desculpas, professor Manuel. Confundi seu nome com outro que estava escrito aqui no chat. Me perdoe aí a falha. Sem problema, sem problema. Tá, a minha pergunta é a seguinte. O senhor disse que há um problema de relacionamento aí entre a prefeitura e o atual quilombo. O prefeito, ele cria muitas dificuldades, ou por algum problema ele não tem um bom relacionamento com o senhor, que é o líder aí do quilombo da Mesquita. Minha pergunta é a seguinte, esse mau relacionamento já existia antes, ou em administrações municipais anteriores o senhor percebia uma certa boa vontade, uma tentativa dos prefeitos anteriores e até do governo do Estado de ter um bom relacionamento com essa comunidade? Qual a sua avaliação sobre isso? Então, assim, eu acho que, explicando que se trata de um tipo de tensão de interesses políticos e econômicos mesmo. Porque para você proteger uma comunidade tradicional, então você tem regras, assim, por exemplo, a compra e a venda não são permitidas. Então, as terras são transmitidas, assim, de geração para geração, de pai para filho, né? Então, É como os territórios indígenas, não é? Parecido? Exatamente. Que não é permitido o lucro, né? Exatamente. Então, é para garantir, digamos, a continuidade dessas comunidades, porque se você se inserir simplesmente no processo de compra e venda, há uma grande possibilidade de, talvez em menos de décadas, você não ter mais a comunidade, quer dizer, não ter mais quilombolas ali, né? Então, nesse sentido, quando você tem um grupo muito interessado nessa questão do empreendedorismo, do capitalismo, da questão do lucro, então, automaticamente, ninguém gosta desse modelo. Eles querem comprar, e comprar por preço baixo e vender por preço alto.
Então, automaticamente, o quilombola pode vender uma fazenda e depois ele não vai conseguir sequer comprar um lote. E aí, então, esses grupos políticos, eles são, claro, pessoas do ramo, né, fazendeiros, de imobiliárias, da indústria, etc. Então, eles querem transformar o lugar em polo de comércio. Então, fazer condomínios, fazer shoppings, instalar indústrias. Então, à medida que a gente se posiciona contrário a isso, então você trava uma luta real. E, infelizmente, muitas dessas pessoas deste campo de interesse ocupam as posições de poder, né? Prefeitura, outras situações de entidades, do judiciário, etc., do empresariado em geral, e que essa força contrária. Algumas gestões até que, de uma certa forma, assim, eram menos, digamos assim, eram mais próximos aos quilombolas. A atual gestão, ela se declarou mesmo contra o quilombo e tem trabalhado assim continuamente de uma forma estratégica para combater o quilombo. Infelizmente, é real e o quilombo existe porque nós também fazemos a força de resistência e contamos com muitas manifestações da comunidade externa que nos apoia e também de órgãos de governo, e que, por isso, então, a gente está mantendo o nosso território e vamos lutar para que ele seja cada vez mais, assim, protegido. Com certeza. Tem três perguntas aqui. E aí eu vou ler, tá? Primeiro da Luana, a minha aluna. E aí a pergunta dela é a seguinte: é possível a comunidade externa visitar o Quilombo Mesquita? Se sim, como funciona? Também estou a fim de fazer isso. A segunda pergunta é a do Antônio José. Ele cumprimenta você. E aí ele diz: Manuel, você falou que é difícil a classificação cultural das comunidades. Porém, existe alguma relevância da cultura africana nas comunidades? Como os habitantes lidam com essa troca e existe resistência? E a terceira pergunta é a do Luiz, também meu estudante do CEN1, do Guará, e ele pergunta sobre a marmelada. Como é que a gente pode comprar marmelada? Maravilha. Pessoas inteligentes sempre fazem também perguntas inteligentes, né? Muito legal isso. Então, primeiro sobre a questão de visitas. Então, a nossa comunidade, então, ela não é fechada, ela é uma comunidade normal. As pessoas podem vir aqui, podem vir a hora que quiser, não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. Evidentemente, se elas quiserem assim ter uma visita mais qualificada, digamos, combinarmos para falarmos, conversarmos, acolhermos, de repente fazermos um tipo de passeio pela cidade, então é só comunicarmos, né? Marcarmos uma data, pensarmos o formato para isso, então não tem dificuldade nenhuma. Cronograma, né? Aquelas atividades assim, tradicionais que falamos das festas, aí nem precisa combinar mesmo, elas já ocorrem naturalmente. Então, se quiser colocar já no calendário, início de janeiro, depois aí entre abril e junho, segundo fim de semana de julho, segundo final de semana de agosto, então já são datas tradicionais, aí a gente tem as festas principais. Então, aí, nem precisa de convite, certo? Então, isso, digamos, podem vir e são sempre bem acolhidos. Com relação à questão da cultura africana, há sempre um elemento que sobra. Assim, não dá para a gente dizer que foi sempre algo muito liberado e público, porque nós sabemos que as pessoas eram proibidas mesmo da sua prática.
mas você sempre encontra um elemento que, às vezes, ele não é assim tal qual ocorria na África, mas que eles aqui assim acabaram tendo um outro formato, uma outra adaptação. Nós, por exemplo, quando criamos a festa do um golo é uma dança de iniciação de adolescentes, muito tradicional em Angola. E que aqui para nós resolvemos exatamente trazer esse novo olhar vinculado a uma planta que chama quiabo de Angola. E muitos descendentes dos antigos aqui eram de origem angolana, então a gente juntou Angola, quiabo de Angola e um golo. Então, aí a própria palavra, né, as próprias expressões, a própria receita, é um elemento de raiz africana. Como também muitas manifestações religiosas, eu falei, por exemplo, de algumas pessoas que praticam a religião de matriz africana, aqui temos a Dona Joana, temos o Mamed, temos outras pessoas. E aí, assim, tem alguns outros quilombos, por exemplo, os calungas, tem muitas manifestações, tem uma dança chamada Sussa, por exemplo, que é típica de lá, que foi um tipo de proximidade, inclusive, com a cultura indígena, mas que eles trazem, evidentemente, o olhar africano deles. E aí, assim, a gente encontra esses elementos. E só que nem sempre eles são, digamos, totalmente originados naquele formato que ocorre hoje. Então, você tem uns elementos transformados, mas que tem aí essa raiz africana. Então, nós encontramos, inclusive, algumas palavras também, né, que acabaram, assim, se inserindo no vocabulário português e tal, mas que eles têm raiz africana. Já com relação à marmelada, então é só simplesmente fazer o contato, vocês têm os nossos contatos, tem um site do Quilombo, inclusive, que é alimentado pelo Alisson, é o professor, aluno do professor Buzar, agora na UNB ele faz artes visuais, está quase concluindo, é uma liderança juvenil muito dedicada lá, aqui da nossa comunidade e tal. E então, lá tem os contatos, tem número de telefone, é só nos procurar, que evidentemente a gente providencia isso. Eu só faço um pequeno alerta. Onde vocês verem, por exemplo, há umas caixinhas que inclusive vendem nesses supermercados mais tradicionais. Onde vocês verem a palavra quilombo mesquita escrita, então, por exemplo, vai ver marmelada Santa Luzia, do quilombo mesquita, coisa assim, pode ter certeza, são pessoas que apoiam o quilombo. Agora, se vocês verem, por exemplo, povoado mesquita, ou então fazenda mesquita, etc., se não tiver a palavra quilombo, é porque as pessoas são contra o quilombo. Então, para nós aqui, só usa a palavra quilombo quem se aceita quilombola e que defende o quilombo. Os demais são contrários e que fazem questão de dificultar a vida quilombola, eles jamais usam a palavra quilombo mesquita. Entendi. Então, já sabe, né? A marmelada que vai nos defender é aquela que tem alguma menção à palavra quilombo. Entendi. Maravilha. Aí eu tenho uma outra pergunta, da Natália também. Ela nos cumprimenta, diz oi, e aí ela diz: pelo que entendi, a principal fonte de renda da comunidade são os produtos que são produzidos, né, na comunidade. Então, ela gostaria de saber como vocês estão lidando com a pandemia e a falta de movimentação, de circulação aí de mercadorias. Sim, realmente tem prejudicado muito. Nós mencionamos que, por exemplo, teríamos algumas festas importantes, inclusive, para a venda desses produtos que, infelizmente, foram canceladas. A gente tenta algum caminho, assim, alguma alternativa, assim, esses produtos são importantes, mas eles não são as únicas formas das pessoas se manterem, né? Tem muitas pessoas aqui trabalham fora, nos centros urbanos, Ocidental, Lusiânia, Brasília, etc. Então, há uma entrada com relação a esses profissionais e, evidentemente, aí a forma que a gente vai sobrevivendo. Então, há sim dificuldade,
mas estamos conseguindo sobreviver porque também há vantagem de uma produção da própria horta, assim, né? Você mesmo planta, então você acaba tendo condições para se manter, que talvez até as pessoas na cidade não têm. Então, isso até que para nós é uma facilidade. Se você vai no quintal, você tem mandioca, tem milho, tem batata, tem hortas, então é uma sustentabilidade que nesta hora eu considero que ainda é mais importante que se você viver na cidade. Aí o professor Augusto pergunta quantas pessoas hoje vivem no Quilombo Mesquita. Opa, desculpa, eu estou tentando ajeitar aqui uma... Desculpa. Acabei provocando aqui uma queda desnecessária. Não, sem problemas. Estou ajeitando aqui minha luminosidade local. Vou aproveitar a pergunta do professor Augusto e também vou fazer a minha. O professor Augusto tem perguntado quantas pessoas vivem aproximadamente, né, hoje no Quilombo, Mesquita. E aí, bom, você também é professor, e aí eu queria te perguntar o que é educação quilombola, para quem não conhece, e qual é a sua importância. Acho que isso também é importante, para a gente comentar um pouquinho. Perfeito. Então, assim, há aproximadamente um quantitativo de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, aproximadamente. Dos que são moradores, né? Aqui você, claro, inclui quilombolas e não quilombolas, mas há também um número, talvez um outro quantitativo desse, de pessoas interessadas em retornar ao quilombo. Porque há esse processo, né? E diante do reconhecimento da comunidade quilombola, há possibilidade de pessoas que eram daqui, que têm origem aqui, retornarem à comunidade. Então, tem essas que atualmente moram e tem outras interessadas em retornar assim que haja uma finalização do processo de legalização do quilombo. E já com relação à questão da educação quilombola, então há uma resolução, né, que trata disso, se não me engano, é a resolução número 8 do MEC, não sei, diretrizes de uma educação quilombola, se não me engano, é mais ou menos isso. E lá, e também isso é vinculado a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, LG? LDB, obrigado, LDB. Se não me engano, é o artigo... Tem um artigo da LDB que fala também sobre a educação quilombola. E as linhas dessa educação, evidentemente, dessas diretrizes, assim, que acentua a necessidade dessas escolas de identidade própria nessas comunidades, que haja assim um percentual importante de docentes quilombolas na gestão e na docência, e no quadro assim, da comunidade escolar. Então, há uma recomendação. Evidentemente, não há assim, uma exigência taxativa de que só pode ser gestores quilombolas, só podem ser docentes quilombolas, etc. Não tem uma restrição com relação a isso. Mas, sim, que haja entre os gestores e entre os docentes, além de pessoas não quilombolas, evidentemente, uma porcentagem razoável de profissionais quilombolas atuando. Perfeito. E aí, nesse sentido, que eu considero fundamental, porque você tem a oportunidade de evidenciar esses valores da história do povo, né, da sua trajetória, da sua cultura, das suas necessidades, das suas expressões, da sua linguagem, das suas questões próprias, porque nós, por exemplo, encontramos aqui, nesse quadro que eu mencionei, de pessoas contrárias ao quilombo, que eles acentuam, olha, por exemplo, capoeira. Não, capoeira não é questão de negros.
Capoeira é uma questão de toda a humanidade. A catira, não, catira não é coisa de negros. A catira é um elemento cultural. A festa religiosa, não, é uma festa de todas as pessoas. Consciência negra para quê? Não, nós precisamos ter consciência humana. Então, tem toda uma discussão de generalização que coloca os negros, evidentemente, como os demais, mas sendo que nos nega aqueles princípios mais básicos, por exemplo, de uma terra, de uma identidade própria, de se autodefinir. Ou seja, a gente não pode sequer falar da nossa identidade, mas a gente é humano como os outros, nós temos direito como os outros. Então, quer dizer, aquelas particularidades que precisam ser acentuadas, elas são renegadas em nome dessa generalização. Sim. Então, esse olhar educativo, né, para que as próprias crianças se vejam, se sintam bem nesse contexto de ser negra, de ser quilombola, de ter o seu passado de luta, mas os seus valores, e que não, ao contrário, que elas tenham vergonha de si, que elas não se reconheçam, e que, inclusive, as pessoas externas também acentuem esses problemas da identidade a partir da infância. Não, perfeito. É fundamental, sim, que haja um olhar diferenciado nessas escolas. Sim. Que tem a ver com, com representatividade, tem a ver com ancestralidade, né? Tudo isso também, acho que sim. se conecta. Exatamente. Bom... Para você ter ideia, aqui nós temos problemas em nos afirmar como quilombolas. Então, as pessoas têm problemas em dizer, não, eu sou quilombola, aqui é um quilombo. Então, se elas não podem dizer que elas são de um quilombo, é aquilo que mais você tem do seu nome, da sua origem, sua parentela. Quer dizer, se você não tem esse direito, que direito você vai ter? Justamente, muito forte isso que você disse, muito forte. E estamos exatamente no século XXI, nós não estamos na Idade Média. Quer dizer, não é mais Idade Média, né? Seria aí o período da Idade Moderna, mas, de qualquer forma, é o período colonial. Ou seja, nós não estamos mais no período colonial. Não, mas os efeitos ainda desse poder colonial se atualizam nesse modo de vida que a gente tem hoje, né? E acontecem essas coisas, assim, essas disputas da garantia dos direitos, né? Que deveriam ser direitos básicos, sem querer generalizar, mas é o reconhecimento, né? Do direito, está na Constituição, enfim. É isso. Mais duas perguntinhas aqui. Bom, para finalizar. A Luana, se puder comentar um pouquinho, a gente já falou um pouco disso, mas a Luana toca num aspecto importante aqui. Ela volta falando de Covid, e aí ela comenta sobre de que ela percebe que os casos de coronavírus nas comunidades quilombolas são invisibilizados pela mídia. Então, no quilombo de vocês, a gente está falando aqui, essa questão que a gente falou anterior, toca também nesse ponto de invisibilização, né? Está acontecendo isso? Se você puder comentar um pouco. Depois eu vou abrir a palavra para o professor Buzar, que eu acho que ele gostaria de fazer mais duas perguntas, conversar aqui conosco. Perfeito. Então, eu queria só aproveitar para mencionar para vocês algo que para a Débora a gente conversamos no início, né? Que no Guará tem pelo menos dois lugares aí, eu não sei se vocês estão sabendo, mas que assim são bem simbólicos para a região. Temos a sede da CONAC, que fica aí próximo à estação do Guará, é a Coordenação dos Quilombos do Brasil. Então, essas ações assim, estratégicas coordenadas são conduzidas pela CONAC. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, né, de travar algum diálogo com eles, seria muito interessante. E aí, para também se deliciar, aí temos as receitas do café crioula, fica aí no Guará 2. Agora, eu não lembro exatamente qual é a quadra, mas eu sei que tem esse café. Para quem é do Guará, fica no prédio da Easy Fit, da academia. Então vão conhecer. E aí depois aproveita e diga que eu fiz uma propaganda, tá? Então, são lugares assim expressivos que eu acho que vale a pena
e, assim, a gente conhecer, né? Então, o que que acontece? Por exemplo, a CONAC, ela está fazendo um tipo de observatório desses casos. Então, ela está relatando isso caso por caso. Então, diariamente, ela está fazendo um registro desses casos e tem chamado a atenção realmente para assim, esse tipo de invisibilidade dessas situações. E não é assim uma questão menor, porque tanto os indígenas como os quilombolas, os povos tradicionais, eles estão sofrendo de uma forma ainda mais desesperadora que os demais. Então, se imagina, né, se nas comunidades urbanas você encontra esse descaso todo, né, de falta de atendimento, de falta de teste, de falta até mesmo de seriedade em tratar a questão. Então, quanto mais com relação a essas comunidades quilombolas. Então, nós estamos, sim, sofrendo aqui no nosso quilombo, já temos muitos casos. Ontem ocorreu uma morte aqui, e que a pessoa teve muita dificuldade para ser atendida. E aí, claro, a gente está tentando dialogar, um ajuda o outro, divulga, tenta encontrar algum caminho, alguma ajuda, mas veja a dificuldade, inclusive, do risco de contaminação. Mas é um sim, que está ocorrendo, e, claro, é mais um retrato mesmo de uma herança histórica maldita, né? Que seria o momento exatamente do Estado se unir, enfrentar de verdade o problema, para que todas as instâncias, do centro urbano ao mais rural possível, ao morador da floresta, aí você vê muitas formas irresponsáveis de tratar a questão. E isso sim, as comunidades quilombolas, infelizmente, estão passando por essa situação. Buzar, contigo agora. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, parabenizar a professora Débora, essa magnífica socióloga aí, por esse encontro. Tá? Professor Manuel, sempre é uma alegria muito grande falar com você. O seu conhecimento de causa, de luta, né, do povo negro, da resistência negra, da luta, né, pela existência negra no Brasil. Vocês sempre sofreram uma pressão muito grande imobiliária, né, do capitalismo, para a redução do território de vocês. E vocês tiveram uma ameaça muito recente, né, uma diminuição do território de 75%. E eu fiquei muito feliz como vocês se organizaram e conseguiram, né, derrotar isso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa luta de vocês. Outra questão que eu colocaria é sobre a educação que a professora Débora colocou, né? Que vocês têm a educação informal, em toda a família, né, em todo o grupo, e a educação formal. E foi uma luta muito grande, né, dos povos quilombolas para adquirir o direito à educação quilombola, né? E de ter professores quilombolas, ter um currículo, né, organizado através da comunidade quilombola. Porque nesse processo de uma geração para outra, né, entre esses saberes não se perderam, né? Não ficar só o saber do branco, do conhecimento do branco. A resistência dentro do território sobre isso ainda é muito grande. Muito obrigado, professor. É uma alegria muito grande falar com você. E isso é um orgulho muito grande ter sido professor do seu filho. Obrigado, professor. Então, sobre a questão da redução, isso foi um fato ocorrido assim, de uma maneira totalmente absurda, né? Na verdade, a origem disso foi de um processo assim, de cooptação que existe por meio dessas forças políticas. Ou seja, um movimento que acabou assim, resultando no controle da associação do Quilombo. Por várias formas, lá, as estratégias, a associação do Quilombo acabou nas mãos das pessoas contrárias ao Quilombo.
ou seja, a raposa cuidando do galinheiro. E a partir dela, então, por meio das intervenções das forças contrárias, eles decidiram, então, claro, todo um processo argumentativo, de solicitar a redução do território, alegando que isso daria mais agilidade para negociação, tal. E aí acabou gerando um documento no INCRA para uma redução, só que não de 75%. Se não me engano, era mais que 85%. Então, foi uma coisa assim, absurda. Então, o território ficaria quase nulo. Ele se restringiria basicamente a um pequeno núcleo, que é o local mais urbanizado atualmente do Quilombo. E aí acabou que, por diversas manifestações de entidades externas, de universidades, de movimentos negros, de movimento da sociedade em geral, que acabou que o INCRA, né, teve que recuar. Então, até o momento, essa redução foi cancelada. Então, o território ele está ainda de forma não totalmente integral, porque a área de influência ancestral aqui era bem maior. Então, assim, era mais que o dobro do que aqui é da atual. Mas, pelo menos, isso ainda está garantido. Então, está sendo essa, digamos, a nossa vigilância. Nós estamos de olho, combatendo, para que não venhamos a perder esta área atual. Mas ainda não está totalmente garantido, né? Então... Eu tenho uma pergunta ouvindo isso. Os territórios quilombolas têm que ser titularizados, no caso, e é um grande processo, né? Nesse caso, então, quando você está falando desse momento de disputa, quer dizer que ainda o território não tenha o título que o presidente assinou e saiu no Diário Oficial da União. Tá isso em processo aí? Exatamente. Tá, então, nós deixar esclarecido. Nós passamos por 2 fases nesse processo de reconhecimento. Desculpa. O primeiro processo é da certificação. Uhum. Quando a Fundação Palmares diz, aqui se trata do território quilombola, e aqui nós estamos certificando e estamos fornecendo a vocês, digamos, certidão de nascimento. Isso ocorreu em 2006. Depois disso, tem outro processo que vão lá todos os técnicos do governo, antropólogos, geólogos, geógrafos, etc., e aí eles criam outro documento, que chama o Certificado Técnico de Delimitação e Identificação. Isso foi publicado em 2011. De lá para cá, assim, foram assim, mais disputas, porque se abre espaço para as intervenções, aqueles que são contrários, entram com ação, etc., etc. E aí essas ações foram contestadas, nós vencemos elas todas, e agora, então, nós estamos nesse enfrentamento político referente a um decreto presidencial que é o que finaliza o processo. É ele que titulariza o território. Então, digamos, é a última fase que nós precisamos vencer, que ainda não vencemos. Então, a nossa luta atual para chegarmos a esse título, né? Aí, com relação ainda sobre a questão da educação informal e formal, de fato, né, a gente compreende que todo esse processo sociológico, né, inclusive das tradições, das histórias contadas, das festas, das manifestações religiosas, da luta do povo, dos montirões, então tudo isso faz parte de um processo mesmo educativo, inclusive das narrativas, assim mesmo da oralidade assim, dos mais velhos, e que muitas pessoas, assim, inclusive os jovens, sabem contar a sua história, né? E aí, evidentemente, quando a gente agrega um elemento ou outro escrito ou em vídeo, então isso fica mais fortalecido. Mas você tem, sim, essa tradição transmitida mesmo dentro da informalidade. Mas houve aqui sempre uma preocupação também em trazer a educação formal. Os mais antigos aqui, inclusive, eles assumiam o transporte de professores, que na maioria vinham de Lusiânia, disponibilizavam casa
para os professores ficarem durante a semana e depois pegavam e levavam de volta esses professores. Eles doavam o terreno e construíam os prédios, quando isso não eram as próprias casas ou a sombra das árvores onde ocorriam as aulas. Então, isso ocorria, e que, inclusive, o atual colégio, seja do Quilombo Mesquita, como também aqui do vizinho Jardim ABC, eles têm vínculo com essas pessoas que doaram os terrenos e que, inclusive, ajudaram na construção e no contrato também dos docentes. E que, atualmente, lógico, é aquilo que a gente tenta, de alguma forma, interagir para que a educação tenha essa particularidade, essa especificidade do local, mas que ainda também não é uma luta ganha. Às vezes, a gente consegue emplacar uma gestão que entende isso e que trabalha por isso, que, inclusive, tenta inserir na sua grade curricular, no seu calendário acadêmico, etc., educativo, mas que nem sempre vai nessa linha da educação quilombola. A gestão atual, por exemplo, ela, é claro, vinculada à prefeitura, então, na verdade, não tem praticamente nada a ver com a educação quilombola, a atual gestão. Isso faz parte aí do nosso embate, e também compõe o nosso lado a nossa missão de luta cotidiana. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigada. Bem, Manuel, por conta do tardar da hora, acho que a gente se encerra. Eu gostaria, primeiro, de agradecer muito. Eu aprendi um monte. Espero que todo mundo tenha aproveitado, tanto quanto eu. Foi muito digno de conhecer, na verdade. É um prazerzão mesmo. E eu gostaria que você pudesse finalizar com uma mensagem para a juventude de modo especial. Assim, se você pudesse dizer algo... se você pudesse dizer algo para a juventude hoje, que está aqui acompanhando a gente, o que você gostaria de dizer para ela? Assim? Porque a história de Quilombo, a história dos quilombos, são histórias inspiradoras para a gente, né? Que ensinam muita resistência, e a gente tem muito que aprender com vocês. Exatamente. Eu acho que isso tem muito a ver com o momento em que a gente vive, e que aí nós temos uma convergência de gerações, porque aprendemos muito com as comunidades tradicionais esse tipo de intercâmbio permanente das várias faixas etárias, que você convive tranquilamente, né, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, etc. Claro que dentro aí da respeitabilidade do ambiente familiar, mas que você tem um processo muito integrado das relações, né? Seja das histórias, seja das responsabilidades, e aí que a gente encontra mesmo essa valorização, né, do ser, da sua origem, do que você como também do outro, né, como é que o outro compõe com você a sua história, como é que o outro, de repente, vem de longe, que se agrega àquele seu mundo, etc., Então, acho que primeiro, assim, se reconhecer mesmo como componente dessa história, digamos, dessa geração, mas que tem um pé no passado e que tem um comprometimento com o que vem daqui a pouco, que nem sabe o que de repente muda tudo, e vem uma responsabilidade de reconstruir. E, assim, de gratidão àqueles que possibilitaram você chegar até aqui, mas, ao mesmo tempo, se conscientizar que daqui para frente é você. Né? Então, digamos, você está gostando desse mundo que está aí, ele precisa ser mudado, então, foi o que foi possível chegar até agora. Agora, da agora para frente, aí são aqueles que têm mais força, têm mais energia e que, naturalmente, têm mais elementos agregados. E aí a gente prefere acreditar que essas novas gerações terão mais condições e que irão se comprometer bem. Então, nós, com certeza, precisamos acreditar nessa garotada e que, assim, tem muito que contribuir e que eu acho que, inclusive, nós que trouxemos o barco até aqui, podemos dizer, olha, acho que talvez a gente pode ter um pouco mais de tranquilidade para passar para a mão de vocês.
porque vocês também vão se comprometer em levar isso adiante e vão fazer bem melhor do que nós. Muito valoroso isso, hein? Muito valoroso. E ser que a agente da mudança que você quer ver no mundo, né? Exatamente. Perfeito. E eu agradeço imensamente o convite de vocês. Conforme tem um celular tocando aqui, me atrapalhando demais, mas parece que já foi. E, assim, conforme eu mencionei, nossa comunidade ela não é fechada, ela é aberta, ela acolhe as pessoas, então, querendo vir nos visitar. Esse momento, claro que não é possível, né? Uhum. Mas haverá, sim, outras possibilidades, e que será um prazer para nós, tanto vocês virem aqui, como também nós termos aí esses diálogos permanentes. Foi um prazer, e aí, como se diz, me sinto muito digno em estar com vocês, e que espero que tenhamos outras oportunidades. Com certeza, com certeza. Agradeço demais. Muito obrigada mesmo, assim, imensamente por essa troca, por essa conversa e pelos aprendizados. E fica a dica aí, né? Que a gente possa trabalhar junto na transformação que a gente quer ver para o mundo. Muito obrigado. E um bom final de semana para todos vocês. Para todos vocês. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.